Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu irei falar 3 dos 5 elementos literários básicos da teoria texto-narrativa e fazer uma análise. Os que eu escolhi para conversar, fazer essa análise sobre isso é narrador, foco narrativo, o tempo e o espaço. E para me auxiliar nessa análise, nada mais do que justo do que trazer o livro Vulgo Gracie para me ajudar. Antes de mais nada, eu queria citar o artigo de Ligia Chiappini. E ela fala muito bem sobre o foco narrativo ou o ponto de vista, né? Os diferentes tipos de ponto de vista nessa parte. E ela fala também sobre os tipos de narradores, né? Que é narrador onisciente neutro, onisciente seletivo, eu como testemunha, narrador personagem, entre outros, que a gente vai falar de acordo com o livro de Gracie. Gracie, que é a personagem principal, ela é a narradora personagem, né, que narra toda a trajetória, todo o momento, pelo menos 90% do livro ela tá narrando, e também é uma personagem dentro do livro. Mas da mesma maneira que ela é a narradora personagem, ela também é eu como testemunha. Porque além dela contar a história dela, ela também conta a história de outro, como aconteceu, entendeu? O que aconteceu, quando, entendeu? Coisas que ela testemunhou. Ela não pode ser onisciente porque ela não sabe o que aquela pessoa estava sentindo, mas ela testemunhou toda aquela situação, todo aquele período, e ela sim pode ser considerada eu como testemunha. Bom, aí dessa forma ela é considerada os dois. Ao meu ponto de vista de análise, considero ela os dois. Para explicar melhor esse meu ponto de vista, vamos para o livro, onde aparece isso, né? Onde eu consegui enxergar isso. Na página 350 do capítulo 36, mostra, assim, relata de fato essa sensação de que ela é essa narradora personagem. 350. Ela diz: estendi a mão para colher as cebolinhas e era como se minha mão não me pertencesse. Fosse apenas uma casca ou pele, com outra mão crescendo por dentro. Mais abaixo, ela fala: então ouvi um som surdo vindo lá de dentro, como se uma porta pesada tivesse sido fechada. E depois disso, não consegui me lembrar de mais nada por um período de tempo. Nessa parte aqui, a gente nota que ela está relatando o momento do crime, né? Do assassinato de Nancy. A partir do momento que James McDermott, ele tomou a coragem, a atitude e foi, sim, lá matar ela, né? E dá pra perceber, sim, essa parte do narrador como personagem, porque ela tá falando ali o que ela sentiu, o momento que ela tava ali, tipo, a sensação, tudo isso dá pra se perceber. Logo na página do lado, temos um exemplo de eu como testemunha. E Gracie fala muito bem em questão disso, principalmente falando sobre a morte do Sr. Kinder. Na página 351 ainda, 351 e ainda do capítulo 36. Eu vou ler essa partezinha pra perceber. Em seguida, o Sr. Kinear entrou na casa e eu sabia que ele estava à procura de Nancy. Um pensamento veio à minha cabeça. Não vai encontrá-la aí. Tem que procurar lá embaixo. Ela é uma carcaça. E eu fiquei muito assustada. Nessa parte, ela está testemunhando o que ela pensou e o que ela viu daquele momento que aconteceu o assassinato. No momento em que ele entrou na casa para procurar a Nancy. E isso é um exemplo também muito fiel ao conceito de eu como testemunha. Ou seja, ela está contando a história de Nancy e a história de Sr. Kinear. E qualquer outra história, até de James McDermott, quando ela conta, ela é sim uma personagem, uma narradora eu como testemunha. Ou seja, ela sim tem esse poder de ser os dois ao mesmo tempo. Tanto a narradora personagem, como também o eu como testemunha. A gente se pergunta, e Dr. Jordan? O que ele é? Bom, antes de mais nada, vale lembrar que ele não é um narrador ativo, a não ser quando estamos lendo as cartas dele. Que tem uma parte, exatamente, tem uma parte que ele fala
sobre Grace em uma das cartas que ele manda, e parece ser como se ele fosse um narrador ativo, mas pra ele eu daria como se ele fosse um narrador onisciente e neutro por hora, porque não é sempre isso que acontece. Dr. Jordan, ele é narrado em terceira pessoa. Ele precisa de um narrador para poder evoluir. E, como eu falei, né, Grace em primeira pessoa, né, narradora personagem, enquanto o Dr. Jordan precisa de uma pessoa. Ele é um personagem focalizado, mas ele precisa de uma pessoa para poder falar por ele. E é alguém externo, entendeu? Alguém que fala, tipo, como eu posso dizer? Ele perguntou a Grace, e nessas partes assim, é outro narrador, uma pessoa externa que fala das ações dele. Não é o mesmo que Grace, assim, falar alguma coisa, fui falar alguma coisa, mas hesitei. Tem essa mudança, tem essa diferença entre eles dois. Na parte das cartas dele, que eu vou ler um trecho pra você, fala sobre isso e até lembra, porque o narrador onisciente neutro, ele é o tipo de pessoa que sabe, porém ele não se envolve, ele não julga, e é isso que acontece. Ele descreve, falava em parte exatamente que ele descreve Grace, o jeito que ele achou Grace, não que ele conheça ela, mas pelo ponto de vista dele, como é que ele achou que ela era. Vamos lá. No capítulo 16, página 151, ele fala assim: sua voz é baixa e melodiosa, e mais refinada do que seria de esperar em uma criada. Ela senta-se em uma almofada e tece uma fina costura. Embora ela converse de uma maneira aparentemente franca, consegue me dizer-me o mínimo possível. Ou o mínimo possível que quero saber. Tá vendo? Nessa parte aqui, ele é neutro, ele não julga. Ele não está julgando ela, em nenhum momento ele julga ela, ele só quer ouvi-la. Porém, ele só está ativo nessa parte onde ele está escrevendo. Mas durante todo o livro, ele precisa de um narrador por fora. Então, precisa de alguém externo. Ele é um personagem focalizado. E como ficou um pouco aberto essa questão de personagem focalizado, o personagem focalizado, ele é o tipo de personagem em que o narrador onisciente neutro precisa para centrar a parte da narrativa. Só assim para ficar um pouquinho mais claro e simples de entender. Então, são esses pontos que a Lígia Chiappini, ela fala sobre a questão do foco narrativo. Destaca também essa alternância entre os personagens, como acontece com Grace e o Dr. Jordan. Então, esses pontos de vista, o foco narrativo é isso, é o ponto de vista de cada um e a alternância entre eles. Como um todo, também podemos citar o foco interno e o foco externo. O foco interno são esses personagens, como eu falei, que são Grace e Dr. Jordan, que são personagens, tipo, presentes ali, físicos, emoções, e tem o foco externo, que são cartas, documentações, todas essas coisas, essas informações existentes no livro. E sabe o que é mais importante nesses focos? É como a Lígia Chiappini fala. Essa multiplicidade dos focos, ela faz com que o leitor não tenha acesso a toda a verdade existente da história. E a ambiguidade, ela se torna central para a experiência da leitura. E isso é muito interessante de ser debatido, por isso que eu trouxe para você. Agora mais um tópico, né, trazendo para vocês. Temos o monólogo interior e o fluxo de consciência. Bom, radicalmente falando, não existe claramente, pelo menos não percebi, um fluxo de consciência. Mas o que é esse fluxo de consciência? Confusões mentais. É como se o leitor fosse jogado na mente do personagem. Aí tem pausas abruptas, essas coisas, esses tipos de confusões mentais, posso dizer, a pausa na pontuação, meio que essa quebra, realmente é uma confusão mental. Eu, pelo menos, eu não identifiquei isso. Até porque, o quê? No monólogo interior, muito pelo contrário do fluxo de consciência, Grace, ela é uma narradora reflexiva, porém, ela é bem articulada. Em nenhum momento ela fica confusa. Ela pode dizer, não, eu não me lembro.
ou devo ter desmaiado, mas ela não tem essas pausas, não tem esses cortes. Ela sim continua com toda a sua articulação, mesmo que não lembre, mas ela continua falando. É como se, um exemplo, ela estivesse falando no momento, que eu ainda vou trazer, que aconteceu quando ela correu. Quando o James McDermott matou o Sr. Kinear, e ela correu, e ela fala que desmaiou. Mas isso não impede de ter essa confusão mental, de se perder. Não existe isso. Mesmo ela dizendo que desmaiou, que ela não lembra, mas ela, todas as emoções dela, tudo que ela passou ali, é tudo bem articulado. E nós leitores conseguimos entender muito bem tudo o que ela tá passando, tipo, emocionalmente, até porque tem muita emoção, e entre outras coisas. Ou seja, para concluir, não existe fluxo de consciência, existem essas pausas abruptas, esses cortes, essas quebras de pontuação, não existe. Existe sim uma narradora reflexiva, porém muito bem articulada. Uma coisa que me chamou a atenção também, apesar de não existir esse fluxo de consciência, dá pra gente perceber uma ambiguidade psicológica. Ou seja, o que eu posso dizer sobre essa ambiguidade psicológica? A gente nunca sabe se foi ou não foi. Se é ou não é. Se ela reconstruiu aquilo ou não. A gente nunca sabe exatamente o que aconteceu. É perto sim de uma confusão mental. Poderia sim ser citado como um fluxo de consciência. Mas, de qualquer forma, não é considerado porque, como eu falei, né? O fluxo de consciência, ele é uma coisa desorganizada. E, no caso, os pensamentos dela, mesmo que pareça uma confusão mental, porque existem partes que ela não lembra, mas ainda é algo organizado. Como eu falei, digo e repito, é uma narradora reflexiva, porém muito bem articulada. Agora eu vou trazer a parte aqui, né, do livro e falar sobre o monólogo interior, que eu consegui observar sobre a questão dos pensamentos de Grace. E aqui fala exatamente sobre isso, sobre a questão de ela parecer essa confusão mental, mas mesmo assim não perder a linha de raciocínio, de pensamento. E a parte está no capítulo 36 ainda, mas na página 353. E eu vou ler exatamente a parte em que eu percebo isso. Aqui ela fala: eu estava tão apavorada que saí correndo pela porta da frente para o gramado. Dei a volta na casa, passando pela bomba d'água até a cozinha dos fundos. Então McDermott saiu pela cozinha da frente, com a arma, e atirou em mim. Eu caí no chão do desmaio fulminante. E isso é tudo que consigo me lembrar, senhor. Até muito mais tarde, à noite. Mais um pouquinho lá para baixo, tem dizendo assim: ele disse que você estava de pé junto à bomba. Segundo ele, você disse que o Sr. Kinear ainda não voltara e que Nancy estava na casa dos Wright. E ela fala: não me dou conta de nada disso, senhor. Aí ele ainda insiste. Ele disse que você estava bem animada. Disse que estava mais bem vestida do que o normal e usava meias brancas. Ele deixou implícito que pertenciam a Nancy. Aí ela rebate: eu estava lá no tribunal, senhor. Eu ouvi dizer isso, embora as meias fossem minhas mesmo. Mas nessa altura, ele já se esquecera de todos os antigos sentimentos amorosos em relação a mim. Aí nessa parte aqui, pronto. Ela fala que esqueceu, também não reforça, não tenta buscar na mente, nem nada. Essa parte aqui a gente já vê que ela termina o raciocínio dela e já muda de assunto até o momento do tribunal, em que ele falou sobre isso. Então, é isso. O monólogo interior, ele bate muito sobre essa questão da reflexão e também da articulação, da organização que tem no pensamento dela. Apesar de parecer que ela está confusa, mas a gente sempre vê esse pensamento articulado. Sobre o segundo aspecto, né? O segundo tópico, sobre a teoria do texto narrativo, que é o tempo. Temos várias coisas em questão de tempo no livro, do Grace, e um dos mais frequentes, até tipo 70% frequentes, são as analepses, que são os flashbacks.
que é o momento em que Grace está ali no momento presente, mas sempre revivendo o seu passado, né? Relembrando o seu passado. Como o momento em que ela era criança, o momento em que estava na prisão, o momento quando ela imigrou para o Canadá. Todo esse momento ela lembra, principalmente o momento do crime, que a gente já falou até algumas partes anteriormente. E é nítido que sempre existe essas analepses. E eu trouxe um exemplo do livro para mostrar. No capítulo 13, a página 120. Logo embaixo, lá no finalzinho, tem ela falando assim: vivíamos numa cabana com um telhado cheio de goteiras e 2 quartinhos, na saída de uma aldeia perto de uma cidade que eu não mencionei para os jornais, porque minha tia Pauline pode ainda estar viva e eu não queria lhe trazer nenhuma desgraça. Ela teve consideração por mim, embora eu a tenha escutado dizer para minha mãe que não sabia o que realmente se poderia esperar de mim, como tão poucas perspectivas e com um pai como aquele. Bom, aqui fica bem claro que ela está lembrando de um momento do seu passado, que era onde ela morava antes de tudo acontecer, antes da imigração, antes de exatamente tudo. E essas partes do passado, como eu falei, eles estão bastante presentes em toda a história. E o tempo que Grace está, né, na história é o presente. Ela está no presente narrativa e sendo entrevistada. Ou seja, entrevistada com o passado no tempo presente. Além das analepses, nós temos alguns episódios de prolepses, que são os flash forwards. São comentários que antecipam algum acontecimento futuro. E não é tão claro, mas dá para se observar, até porque sabemos como foi o fim de alguns personagens, e especialmente de Dr. Jordan. Sabemos o fim dele, né? E essa parte das prolepses, né, esses comentários, eles estão presentes mais na parte das cartas. As cartas tanto da mãe dele, a mãe dele se preocupando com a saúde dele, e a carta dele para o Edward. E falar sobre isso. Vou ler a parte aqui exatamente em que eu pude observar que ele fala sobre a situação dele, que ele está tendo uma vida difícil. Aqui no capítulo 6 e a página 66. Ele diz: faço minhas refeições, com exceção do de jejum, que até agora tem sido ainda mais deplorável do que aqueles que compartilhávamos quando estudantes de medicina em Londres. Em uma estalagem esquálida localizada na vizinhança, onde a comida está sempre queimada e ninguém considera nenhum absurdo o acréscimo de um pouco de terra e sujeira ou tempero de insetos. Essa parte aqui mostra realmente que ele está levando uma vida difícil e com o passar do tempo, com o decorrer do livro, da história, piora. Tanto a questão da saúde dele, como a questão de alimentação, a questão de sono também, porque ele passa muitas noites sem dormir bem. E isso é considerado uma prolepse, que, como eu falei, são comentários que falam de ações futuras, algo que pode acontecer, o que vai acontecer futuramente, como fossem umas pistas. E ela está bem aqui atrelada na história de Simon Jordan. Outro ponto importante sobre o tempo é o sumário. Existe sim um sumário na história de Grace, e esse sumário é para, como posso dizer, resumir longos períodos. Tipo, ela resume os anos de prisão, ela resume também os dias iguais. Então, esse sumário ele foi feito para que resumisse a história, grande parte da história, em poucas linhas. E eu tenho 2 exemplos aqui no livro de Grace, que é na parte de louças quebradas, na página 111, que fala, né, ela se apresentando, dizendo que o nome dela é Grace, ela é filha de John Marques, vive na cidade de Toronto. Isso aí é um breve resumo do que ela é e do que as pessoas ao redor dela é. A quantidade de irmãos que tem, e uma parte que me chamou a atenção, que ela fala:
Fiz 16 anos em julho passado. Vivi como criada durante os 3 anos que passei no Canadá, em vários lugares. Ela resumiu esses 3 anos. Se tivesse alguma coisa para acontecer nesses 3 anos, pronto, resumiu aí. Não importa, tá resumido. Viveu como criada nesses 3 anos. E outra parte aqui também que eu achei muito interessante para falar, no capítulo 1 e página 15, no finalzinho. Ela diz assim: é 1851. Farei 24 anos no meu próximo aniversário. Estou trancada aqui desde os 16. Sou uma prisioneira exemplar e não dou nenhum trabalho. É o que diz a mulher do governador do presídio. Eu ouvi afirmar isso. Sou muito hábil e ouvi a conversa alheia. Essa parte aqui também ela resume que ela está presa desde os 16 e esse ano ela vai fazer 24. Nesse ano naquilo livro. E também ela sumarizou isso, amarrou esse tempo. Nesse meio tempo aconteceu várias coisas, mas ela amarrou o quê? Dias iguais. Os dias que ela passou num presídio, tudo isso ela fez esse sumário. Fez com que a história de todo esse tempo, que dá mais ou menos uns 8 anos, resumiu em 2 linhas. Dessa forma, ela evita longas durações de rotina, coisas repetidas que não tem necessidade de se prolongar. Então, dessa forma, ela faz com que tudo isso fique bem enxuto, mas mesmo assim faça com que o leitor tenha noção de que passou todo esse tempo, de tudo isso aconteceu e onde ela realmente está. Por outro lado, do mesmo jeito que existe o sumário, também existe os alongamentos da história, que são exatamente na parte em que ela fala sobre o acontecimento de Nancy. Ela conta detalhadamente cada coisa, cada mínima coisa, exatamente nos mínimos detalhes. Então, esse alongamento, ele é como se fosse o desaceleramento da história. Então, ou seja, do mesmo jeito que existe o sumário, que é pra fazer com que a história fique mais enxuta, mais rápida, existe também esse desaceleramento, que é em toda a parte em que ela tá falando do acontecimento com a Nancy, ou com o Sr. Kinear, e também até com a Mary. Ela fala tudo detalhadamente o que aconteceu com a Mary e com os demais. Uma cena que poderia ter sido curta, uma coisa rápida, porque o assassinato não foi uma coisa longa, foi uma coisa rápida. Ela faz com que esse acontecimento curto tenha sido bem prolongado devido à quantidade de informações que ela foi dando conforme foi sendo entrevistada. Foi muito importante também pra gente entender tudo o que aconteceu. Faz com que prenda o leitor e ele se sinta mais próximo, mais perto, dentro da história, e instiga também a boa leitura. E como eu falei, né, em questão de tudo isso, sobre o alongamento, ele aumenta. O objetivo dele realmente é esse, é aumentar a atenção e essa carga emocional sobre aquele acontecimento. Você fica sedento, querendo saber mais e mais o porquê aconteceu e quando aconteceu, como aconteceu. Isso faz com que realmente o leitor peça muito mais e fique sedento pela história e se envolva de uma maneira que fique literalmente entrelaçado. Além de todas essas coisas que eu falei, na história também existem elipses, que são saltos temporais, que, como eu posso explicar, omite eventos, tipo, como o momento entre o julgamento e a prisão. A gente não sabe, tipo, como foi isso, também não sabe como foi a adaptação de Gracie na prisão, e essas lacunas de tempo faz a gente se questionar se essas coisas realmente aconteceram ou não. Fica aquele questionamento, tipo, como foi? Porque tem exatamente esse salto temporal. Então a gente não sabe de muita coisa. E eu trouxe aqui, para ficar mais claro, um outro exemplo que eu achei, que fala assim: continuo a dormir na minha cela e uso as mesmas roupas e tomo o mesmo de jejum em silêncio, se é que se pode chamar aquilo de silêncio, das outras 40 mulheres, a maioria das quais está aqui por nada mais do que um furto. Aí, mais embaixo, fala uma coisa que ela se adaptou, só que a gente não sabe como ela se adaptou, o que ela passou. A gente não sabe, mas ela fala o que ela já sabe, que é ciente de todo esse tempo que ela passou na prisão. Que é aqui, ó: você pode se entregar aos seus próprios pensamentos nessa hora, mas se você rir, deve fingir que está tossindo ou se engasgou. Engasgar-se é melhor. Se tiver engasgada, eles batem suas costas, mas se tossir, chamam um doutor.
Um pedaço de pão, uma caneca de chá fraco, carne no jantar, mas não muita, porque alimentos fortes em excesso estimulam os órgãos criminais do cérebro, ou pelo menos é o que dizem os médicos. E depois os guardas e carcereiros repetem para nós. Essa parte aqui fala dessa adaptação, do que ela sabe, do que sempre falam, mas como eu falei, ninguém sabe em que momento ela descobriu isso, que ela ficou sabendo disso. Isso já é o cotidiano dela. Então, tudo que ela falou aqui é o que ela já passa todos os dias iguais que ela passava na prisão. Então, a elipse é isso, é esse salto temporal que faz com que omita eventos. Se acontecer alguma coisa na prisão, a gente não sabe, até porque foi omitido. E isso realmente faz nós questionarmos sobre as certezas, né? As incertezas de que foi real ou não foi, se realmente aconteceu ou se não. Para concluir essa parte sobre o tempo, vamos falar sobre a ordem temporal geral. Bom, a narrativa, justamente essa narrativa, ela não segue uma ordem cronológica linear. Até porque, como vimos, não é só história, tem as cartas, tem documentações e tem a parte dos personagens interagindo entre eles. Temos o presente narrativo, que é Grace na prisão e Simon entrevistando ela. Temos as partes, que são feitas com as analepses, né? Sempre a presença do passado no presente, nessas entrevistas. Também tem os comentários sobre o futuro, né? Que são as prolepses. Eu falei cartas e documentos intercalados. E tudo isso, todas essas coisas que acontecem, elas meio que quebram a linha principal. Por isso que eu falo e repito. A história desse livro, ela não segue essa ordem cronológica linear. Sempre é alguma coisa, um poema, um documento, uma informação, uma carta. Tudo isso vai fragmentando a história até chegar ao final. E eu acredito que o objetivo principal desse emparelhamento temporal é causar um mistério. E isso é muito importante, porque o leitor, ele nunca recebe a versão completa dos fatos. Como eu falei, ele pega só fragmentos de épocas e épocas e não aquilo linear, tipo, tudo de uma vez só. Então, aquilo que busca, vai no futuro, volta pro presente, vai pro passado, volta pro presente, lê uma carta. É tipo isso. A história segue esse fluxo.